Não nos leve de volta a 1917, diz o empresário mais rico da Rússia, Putin. Vladimir Potanin, presidente da gigante Metas Norilsk Nickel, aconselhou o governo russo a proceder com extrema cautela em relação à apreensão de bens. Bilionário russo e empresário Vladimir Potanin, foto de dezembro de 2018. O empresário mais rico da Rússia alertou o Kremlin contra o confisco de ativos de empresas que fugiram após a invasão da Ucrânia, dizendo que tal medida trazeria o país em mais de 100 anos. Vladimir Potanin, presidente da gigante de metais Norilsk Nickel e seu maior acionista, disse que a Rússia corre o risco de voltar aos dias tumultuados da Revolução de 1917 e se fechar as portas para empresas e investidores ocidentais. Ele aconselhou o governo russo a proceder com extrema cautela em relação à apreensão de bens. Em primeiro lugar, nos levaria de volta 100 anos até 1917 as consequências de tal passo de desconfiança global da Rússia por parte dos investidores. Experimentaríamos por muitas décadas, disse ele em mensagem postada na conta do Telegram da Norilsk Nickel na quinta-feira, dia 9. Em segundo lugar, a decisão de muitas empresas de suspender as operações na Rússia, eu diria, um tanto emocional por natureza, e por ter sido tomada como um resultado de uma pressão sem precedente da opinião pública no exterior, provavelmente elas não irão voltar e pessoalmente eu botaria essa oportunidade aberta, acrescentou. Potanin é o bilionário mais rico da Rússia e ainda vale cerca de 22,5 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg. Apesar de ter perdido cerca de um quarto de sua fortuna este ano com a queda das ações da Norilsk Nickel. As ações das empresas perderam mais de 90% nas negociações de leilões antes de serem suspensas esse mês. Apesar da alta dos preços de suas commodities, a Norilsk Nickel é a maior produtora mundial de paládio e níquel de alta qualidade, bem como uma importante produtora de palatina e cobre. A empresa e seus produtos primários escaparam das sanções punitivas impostas pelos países ocidentais que atingiram a economia russa. Dezenas de empresas americanas, europeias e japonesas abandonaram o joint ventures, fábricas, lojas, escritórios e outros ativos nas últimas 2 semanas como responsável da invasão russa da Ucrânia e as sanções. Eles se juntaram ao Goldman Sachs e ao JP Morgan da quinta-feira, dia 9, as primeiras grandes bancos ocidentais anunciaram que deixaram a Rússia completamente desde que a crise eclodiu em fevereiro. O presidente russo Vladimir Putin disse na quinta-feira que um plano para introduzir gestão externa de empresas estrangeiras que deixaram a Rússia. Precisamos agir de forma decisiva com aquelas empresas que vão encerrar sua produção, disse Putin, de acordo com o vídeo postado no Kremlin em veículo da mídia estatal. É preciso então introduzir gestão externa e depois transferir esses empreendimentos para quem quiser trabalhar, acrescentou. A Organização de Direitos do Consumidor da Rússia elaborou uma lista de empresas que decidiram sair e podem ser nacionalizadas de acordo com o relatório do jornal russo Izvestia, citada posteriormente para a agência de notícias estatal TASS. O documento que teria sido enviado ao governo russo e ao Ministério Público inclui 59 empresas, incluindo Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, HM e pode ser atualizado com mais marcas. Investor disse. Potanin disse que não era particularmente conveniente falar sobre a nacionalização de ativos ocidentais, mas a proposta do Kremlin poderia permitir que proprietários mantenham propriedades em empresas, evitem colapsos, continuem a produzir produtos e paguem dinheiro aos funcionários. Entende que, à luz das restrições econômicas dirigidas contra a Rússia, pode haver um desejo compreensivo de agir de forma assimétrica, escreveu ele. Mas no exemplo dos países ocidentais, vemos que as economias desses países sofrem com a imposição de sanções contra a Rússia. Devemos ser mais sábios e evitar um cenário em que sanções retaliatórias nos atingem. Ele também pediu que a Rússia alivie as restrições a moedas estrangeiras para que os juros possam ser pagos em títulos de empréstimos estrangeiros. Caso contrário, houve o risco
deu o país der calote em toda a dívida externa que ele estimulou em cerca de 480 bilhões de dólares.